No livro de matemática, vamos fazer as atividades da página 152. Vamos continuar a resolver as situações problemas. Para comprar 3 livros, Eduardo contribuiu com R$ 214 e o Lucas contribuiu com R$ 92. Sabendo que os livros tinham o mesmo preço, determine quanto custou cada livro. Para vocês descobrirem isso, pessoal, vocês vão ter que fazer duas operações. A primeira de adição, né, de somar, e a segunda de divisão. Como é que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão juntar a quantidade de dinheiro, né, a quantidade de reais que os dois utilizaram para comprar os livros. Então, vocês vão somar os R$ 214 com os R$ 92. Quando vocês fizerem isso, vocês vão saber o total em dinheiro, né, em reais, que os dois conseguiram para comprar os 3 livros. Então, vocês vão saber o total. Depois, vocês vão pegar esse valor total e vão dividir por 3, que é a quantidade de livros, tá? Então, primeiro soma 214 mais 92. Depois, pega o resultado dessa soma e faz a divisão por 3, certo? É só fazer essas duas operações e aí vocês vão descobrir quanto custava cada livro. Questão 6. Uma livraria recebeu 25 pacotes de livros, com 12 livros em cada um dos pacotes. Esses livros foram distribuídos igualmente em 4 estantes. Quantos livros foram colocados em cada estante? Nessa questão 6, vocês também vão ter que fazer duas operações. Mas a primeira delas é de multiplicar. Por quê? São 25 pacotes iguais, onde cada um dos pacotes tem 12 livros. Então, vocês vão ter que descobrir primeiro o total de livros, tá? Como é que vocês fazem isso? Vocês vão multiplicar 25 vezes 12. Então, primeiro faz a continha de multiplicação de 25 vezes 12 e descobre o resultado, que é o total de livros recebidos. Por último, vocês vão fazer uma continha de divisão. Vão pegar esse total de livros recebidos e vão dividir por 4, que é a quantidade de estantes. E só depois dessa divisão, né, o quociente da divisão vai ser o resultado de quantos livros foram colocados em cada estante. Questão 7. Uma distribuidora de doces comprou 362 barras de chocolates, que serão colocadas em caixas antes de ser comercializadas. Com essa quantidade de chocolate, foram formadas 22 caixas com 16 barras de chocolates em cada uma. Quantas barras ficaram fora das caixas? Como é que vocês vão descobrir isso, pessoal? Aqui ele deu a quantidade total de barras e deu a quantidade de caixas utilizadas e a quantidade de barras em cada uma das caixas. Agora ele está querendo saber o resto dessa operação. Seria o quê? Esse aqui é o dividendo, esse é o divisor, esse é o quociente, o resultado. Mas ele está querendo saber o resto. Então, para isso, vocês vão ter que fazer o cálculozinho da divisão. Lembrando, pessoal, não dá para fazer pela calculadora, porque a calculadora ela não vai dar resto. Ela sempre vai dividir o resto também. Então, pode ser que apareça um resultado assim com um número quebrado, né, que a gente chama quando o número tem vírgula. Então, é um número fracionado. Ele não pode ser esse resultado. Então, vocês vão precisar fazer o cálculo. Qual o cálculo? 362 dividido por 22. Então, vocês vão fazer e vão ver que o quociente, né, o resultado, vai dar 16. Mas será que vai sobrar alguma coisa aqui embaixo? Né? Será que vai sobrar quantos? Então, vocês vão ter que resolver para descobrir quanto sobra, né? Quanto resta. E aí vai ser a quantidade de barras que vão ficar fora das caixas. Um comerciante comprou 3 dúzias de peças de queijo, pagando R$ 8 por peça. Das peças compradas, 9 estragaram e as restantes foram vendidas por R$ 15 cada uma. Nessa situação, esse comerciante teve lucro ou prejuízo? De quanto? Primeiro,
vocês vão ter que descobrir quantos queijos, né, tem essa quantidade aqui, ó, 3 dúzias. Vamos lembrar o que é uma dúzia. Dúzia, pessoal, é 12, tá? Então, 3 dúzias, vocês vão ter que calcular 3 vezes 12, para saber o total de queijo. 3 vezes 12. Depois, vocês vão ter que saber quanto ele gastou para comprar todos esses queijos, né? Então, vocês vão pegar o total de queijo, né? 3 vezes 12, pega o resultado e multiplica por 8. Por quê? Porque cada um custou R$8. Então, você vai ter que multiplicar o resultado de 3 vezes 12, vão multiplicar por 8 para saber quanto ele gastou com esses queijos, tá bom? Depois, o que é que você vai fazer? 9 queijos estragaram. Então, desse total aqui, ó, de 3 vezes 12, você vai tirar 9. Por quê? Porque eles estragaram, então ele não vendeu. E aí, o que é que aconteceu? O restante do queijo, ou seja, você vai pegar 3 vezes 12, o resultado disso, vocês vão tirar 9. E aí, o que restar vai ser o que ele vendeu por R$15, tá? E aí, a pergunta quer saber, nessa situação, esse comerciante teve lucro ou prejuízo? De quanto? Vocês vão pegar a quantidade de queijos que restaram, né, que não estragaram, e vão multiplicar por 15 para saber quanto ele lucrou, quanto ele apurou, né, de total de reais que ele apurou depois de vender esses queijos. Se essa quantidade, né, for maior do que o valor que ele pagou pelos queijos, ele vai ter tido lucro. Se a quantidade for menor do que ele gastou para comprar os queijos, então ele vai ter prejuízo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo do jeito que eu disse que é para fazer. Quando você descobrir a quantidade que ele recebeu depois de vender os queijos, aí você vai ver se ele teve prejuízo ou lucro. Aí você vai responder aqui, teve lucro. Aí ele quer saber de quanto. Teve prejuízo, ele também vai querer saber de quanto. Para saber de quanto, vocês vão calcular a diferença, né? O valor que ele recebeu no total vai tirar o valor que ele usou para comprar o queijo, né? O valor que ele gastou. Então, você vai fazer uma continha de subtração para saber a diferença desses dois valores. E aí você vai saber quanto ele apurou, né? Se for a mais, ou quanto ele teve de prejuízo, se foi a menos. Questão 9. Uma granja vendeu 704 caixas de ovos para 3 supermercados. O supermercado A comprou metade das caixas. Então, seria 704 dividido por 2, porque foram metade. O supermercado B comprou 128 caixas e o supermercado C comprou as caixas restantes. Item A. Quantas caixas comprou o supermercado A? Então, como eu já disse, para saber isso, vocês vão ter que pegar o número 704 e dividir por 2, para saber quanto é a metade. Essa metade vai ser o total que o supermercado A comprou. Item B. E o supermercado C? Para descobrir quanto o supermercado C comprou, vocês vão ter que tirar a parte do B também. Então, vamos lá. 704 dividido por 2 vão ficar, vai aparecer o valor da metade. Então, uma das metades ficou com A e a outra metade foi separada entre supermercado B e C. Só que o B e o C não dividiram igualmente essa metade. Aqui ele está dizendo que o B ficou com 128 caixas. Então, você vai pegar a quantidade que é a metade, né, uma metade, e vai tirar, ou seja, vai diminuir 128. Quando você fizer essa continha de diminuir, né, de subtração, então você vai ter o que sobrar, o que restar vai ser a quantidade do item ou do supermercado C, que é a resposta aqui do item B. Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!